gostaria de trazer à atenção de todo o plenário alguns assuntos que são de extrema importância. A primeira deles é que a gente não pode aprovar a reforma tributária deixando para trás nossas cidades, nossos centros urbanos. As áreas centrais são a alma, são o coração de toda a cidade. Se a gente olha para o mundo, se a gente olha para Portugal, Lisboa, a gente vê que as metrópoles mais atrativas, mais dinâmicas, estão revitalizando suas regiões centrais. É muito mais caro, é muito mais difícil espalhar a cidade, crescer mais fora. É muito mais inteligente criar moradias nas regiões centrais, onde já tem infraestrutura, transporte, recuperar essas áreas. Mas para isso, essa reforma tributária precisa garantir a isenção fiscal como instrumento que o mundo todo usou para poder trazer vida de volta aos centros. A gente tem grandes exemplos no mundo, como eu citei, mas temos também grandes e bons exemplos, presidente, aqui no Brasil. Um deles é Recife, que vem conseguindo revitalizar e habitar sua região central com a lei do Recentro, que já movimentou 300 milhões de investimento privado só na região central. Temos um outro grande exemplo no Rio de Janeiro, com o Reviver Centro. Infelizmente, temos também maus exemplos, e me entristece que São Paulo se encontre hoje nessa lista. 35% dos comércios da região central de São Paulo estão fechados. E a gente vê a Cracolândia se espalhando cada vez mais. É por isso que, como única mulher que fez parte do grupo de trabalho que discutiu a emenda constitucional da reforma tributária, eu incluí uma previsão de um benefício para a recuperação dos centros urbanos que hoje está na Constituição. E para isso a gente vai precisar da redução do imposto para várias atividades. É caro trabalhar com imóvel tombado, é caro fazer retrofit. Estou falando de atividades como obra, de revitalização, de restauração, de aluguel, atividades comerciais, enfim, tudo aquilo que pode trazer vida e ter gente circulando. É isso que traz segurança. A gente tem uma discordância em relação ao texto que foi apresentado pelo governo, porque é burocrático, porque deixa de lado muitas atividades. E é por isso que o PSB apresentou uma emenda e fará um destaque, porque o nosso texto foi amplamente discutido por inúmeros atores e traz previsibilidade fiscal para uma atividade que é tão essencial. É por isso, presidente, que eu faço um apelo a todos que estão aqui presentes, para que possam... E aí, presidente, se eu puder... O tempo de liderança do PSB que está aí. Sim? Obrigada. E é por isso que eu faço um apelo aqui para que os parlamentares presentes pensem não só no centro de São Paulo, mas também nos centros urbanos das cidades que vocês representam, para que a gente possa garantir que essa reforma tributária não deixe para trás nossas cidades, que é onde a vida acontece. E, senhor presidente, nesse tempo que me resta, eu também gostaria de falar de outras batalhas muito importantes que a gente está trazendo junto com o PSB. A primeira delas diz respeito a uma emenda muito importante que nós protocolamos, para que a gente não aumente o preço dos livros. Acredito que o plenário não está se atentando a isso. Sei que é uma pauta da deputada Melchiona também do PSOL, e eu queria dizer, não vai dar para esse Brasil crescer social e economicamente se a gente não entender o papel da educação, se a gente não entender o papel dos livros, da leitura, deputada Benedita, nossa grande líder, que é tão importante, mas que ainda são tão caros nesse país. A gente tem pesquisas que mostram que as pessoas leem muito pouco no Brasil e que uma das razões é o preço caro desses livros. Então, peço a atenção dos relatores, peço a atenção do deputado Reginaldo, do grupo de trabalho, para que não ignore essa emenda tão importante. Peço ainda atenção a um outro tema, que pode parecer pequeno para alguns, mas que é gigante para os celíacos do nosso Brasil. Nós temos milhões de pessoas que sofrem com doenças celíacas e que não estão sendo ouvidas nesse momento. Eu me juntei ao movimento Celíacos do Brasil, ao nosso parceiro Eduardo Vidal, que é uma grande liderança da pauta em São Paulo, para que a nossa regulamentação inclua
produtos específicos, como é o pão sem glúten, na cesta básica. Não é luxo, não é privilégio. Quem tem doença celíaca não tem escolha. E a gente permitir que esses produtos sejam muito mais caros é a gente excluir justamente quem mais precisa. Então, faço esse apelo, não em meu nome, não em nome de Eduardo Vidal, mas em nome dos milhões de brasileiros que sofrem com doenças celíacas. E, por fim, mas não menos importante, queria ressaltar o papel da ACT, que faz um trabalho belíssimo pela saúde e que vem travando uma batalha muito difícil por vidas mais saudáveis. Nós precisamos entender que não podemos retroceder. Ultraprocessados fazem mal e trazem um custo para o sistema público de saúde, para toda a sociedade. Inclusive, o Marcelo me trouxe agora um cálculo que eu deixo para reflexão. Se for incluído a carne bovina e a carne de frango na cesta básica, a gente tem uma solução para compensar e para que isso não gere um aumento de impostos, que é a inclusão no imposto seletivo de ultraprocessados com alto teor de açúcar. A obesidade infantil é cada vez uma realidade maior. Sei que é um debate difícil, mas precisamos ter coragem. É um dia histórico e a Só para finalizar, hoje é um dia histórico. Que orgulho que eu sinto de fazer parte da legislatura que discute a primeira reforma tributária em regime democrático. Mas dias históricos como esse requerem coragem, requerem que a gente pense no todo e não apenas em alguns indivíduos. Então, espero que seja a coragem de defender a população que nos guie no dia de hoje. Obrigada, presidente.